Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que está começando agora. Hoje, na cobertura das sessões dos dias 8 e 9 de maio de 2013, respectivamente quarta e quinta-feira, com umas curiosidades em relação a estas sessões, porque na quarta-feira nós tivemos a maior parte, ou praticamente toda a sessão, dedicada ao julgamento de um único tema. E na quinta-feira, em uma sessão única que se estendeu durante toda a tarde, diversos processos de temas variados que foram julgados. É uma semana com trabalhos intensos no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o início do julgamento de um caso envolvendo a Varig e uma dívida, segundo o Tribunal Regional Federal já reconheceu, uma dívida de aproximadamente quase 6 bilhões de reais que a União teria que pagar pela Varig em razão do plano cruzado. E na quinta-feira nós tivemos vários julgamentos envolvendo matéria tributária, direito penal, direito recursal por conta de uns embargos de declaração que começou, esses embargos teve o início do seu julgamento, mas em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, a situação de um ex-deputado federal que foi condenado aqui pelo Supremo Tribunal Federal ainda está pendente dessa decisão. Mantém-se a condenação ou deve ser declarada extinta a sua punibilidade? Então, tivemos um passeio pelo direito econômico, tributário, penal, direito constitucional envolvendo competência legislativa também da União, matérias bastante diversificadas, muito trabalho no plenário do Supremo Tribunal Federal. E vamos começar com um panorama geral, primeiramente por meio da reportagem da TV Justiça. Tema de destaque esta semana foi exatamente a discussão sobre uma dívida bilionária da União com a extinta Varig. Vamos rever do que se trata na reportagem de Carolina Chaves. O recurso foi apresentado pela União e pelo Ministério Público Federal. Eles contestam uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, que determinou o pagamento de indenização de 3 bilhões de reais para a extinta Varig. O dinheiro seria pago pela União. De acordo com a decisão de 1992, o valor foi estipulado por causa de perdas alegadas pela empresa devido ao controle nos preços das passagens aéreas durante o governo Sarney. A Varig alegou que teve o seu equilíbrio financeiro afetado por ter sido obrigada naquela época a baixar os preços. No Supremo, o caso tem a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Os autores do recurso alegam que o judiciário não especificou os prejuízos alegados pela empresa. Também afirmam que a perda de receita e a redução alegadas pela Varig não geraram obrigação de indenização à concessionária por dano econômico. E este foi o destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 8 de maio. Vamos ver como foi a sessão na reportagem de Adilson Mastelari. Para a sessão plenária de hoje estavam relacionados os julgamentos de 2 recursos extraordinários e de 5 ações diretas de inconstitucionalidade. Entre elas, 2 processos contra leis dos estados de Minas Gerais e Alagoas, relacionados à questão de trânsito e transporte público. Outras 2 ações questionam leis estaduais do Espírito Santo e Rio Grande do Norte, sobre o uso de carros particulares apreendidos em fiscalizações sem retorno aos proprietários, para uso dos veículos por órgãos públicos desses estados. O primeiro julgamento foi o do recurso extraordinário do Ministério Público Federal e União contra a aviação aérea rio-grandense, a Varig. A empresa quer que sejam mantidas as decisões dos acórdãos do TRF da Primeira Região, que determinam a indenização de 3 bilhões e 57 milhões de reais para a Varig, a ser paga pela União. A Advocacia Geral da União sustenta que não há uma relação direta entre os supostos prejuízos alegados aqui pela empresa e a conduta promovida pelo Estado brasileiro, destacando e já fechando, senhor presidente, que essa tese ela não se limita a esse caso concreto. Durante todo esse período que o Estado tabelou, outras empresas, aliás, a sociedade como um todo, sofreu reflexos diretos dessa política do Estado. Daí a importância da deliberação dessa Suprema Corte em relação a esse ponto. Já o advogado de defesa da Varig argumentou que as medidas econômicas da época tiveram reflexo direto nas finanças da empresa e se apoiou na decisão do TRF da Primeira Região. Esse interesse patrimonial da pessoa jurídica de direito público, que tem corpo jurídico próprio,
não pode ser confundido com o interesse público que autoriza a intervenção do Ministério Público. Há vários precedentes que citamos nas contrarrazões, que são notórios de conhecimento de todos vossas excelências. O Instituto Aeros, que administra fundos de previdência de funcionários de empresas aéreas, alegou que a manutenção dos acórdãos do TRF da Primeira Região são fundamentais para pagamentos de funcionários da Varig. É crucial para o Aeros que a condenação seja mantida. Em virtude da dívida da Varig e da recuperação judicial da companhia, que se deu a partir do ano de 2003, 2004, a Secretaria de Previdência Complementar, hoje Previc, decretou a liquidação dos planos da Varig. Até aí nós tivemos a primeira parte da sessão da quarta-feira. Aliás, como vimos na reportagem, havia vários itens previstos na pauta de julgamentos, sendo que os debates foram quase inteiramente voltados exatamente a esta ação, sendo que na segunda parte houve a apresentação do voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. E lembrando ainda que alguns dos itens que estavam previstos na pauta de julgamentos da quarta-feira foram transferidos para a sessão da quinta-feira, como vamos ver ainda nesta edição do Plenárias. Mas vamos aos detalhes deste processo sobre o qual estamos falando agora. É o recurso extraordinário 571.969. Relatoria, já foi dito, da ministra Carmen Lúcia, Ministério Público Federal e União versus Varig S.A., Viação Aérea Rio-Grandense, extinta Varig. Recursos extraordinários da União e do Ministério Público Federal interpostos contra acórdãos do TRF da Primeira Região, proferidos no julgamento de apelações cíveis e de embargos infringentes. A Varig pede a indenização por tarifas aéreas congeladas durante planos econômicos, adotado pelo governo federal nas décadas de 1980 e 1990. Aliás, Karina, mais notadamente, se fala aqui em planos, mas se trata basicamente do chamado Plano Cruzado, que marcou a própria história brasileira, não apenas a história econômica, durante o período do governo Sarney. Tratava-se de um plano de contenção da inflação, que nesse período era galopante. E o que alega a Varig aqui nesse processo, em que busca, então, responsabilizar a União pelos seus prejuízos? Alega que, por ser uma concessionária do serviço aéreo, ela não poderia deixar de atender àquelas circunstâncias em razão do contrato de concessão. E com esse plano, numa tentativa de congelamento de preços dessas tarifas, a Varig teria sido prejudicada e que, portanto, esse plano teria trazido a esse contrato de concessão um desequilíbrio econômico e financeiro e que, portanto, a União deveria ser responsabilizada por conta desse grande prejuízo estimado por essa empresa Varig. Daí entrar-se com uma ação de indenização em face da União, que foi reconhecida pelo Tribunal Regional Federal e justamente contra essa indenização ao qual foi condenada a pagar a União, é que vem ao Supremo para tentar reverter essa situação. Na sustentação oral da representante da advocacia da União, argumentou-se, inclusive, que a população, toda a sociedade brasileira sofreu com esse plano cruzado, mas era uma tentativa de se trazer uma melhoria a toda a população e que, com isso, também a empresa Varig teria sido afetada. Mas não foi esse, como a gente vai ver, o posicionamento da ministra Carmen Lúcia, que votou, inclusive, pela manutenção da indenização que já havia sido fixada pelo Tribunal Regional Federal. Aliás, como vimos da tribuna, um dos argumentos também apresentados em relação ao pagamento desta dívida que chega a bilhões de reais, é exatamente o fato de que esse valor, grande parte, deve ser usado para o pagamento de dívidas da empresa com ex-funcionários da extinta companhia aérea, ou seja, os chamados débitos trabalhistas. Inclusive, a gente viu na sustentação, nessa reportagem que acabamos de assistir, o Instituto Aéreos de Previdência Social ingressou na ação na qualidade de assistente, ou seja, existe, inclusive, um contrato da Varig com esses trabalhadores de que, se essa indenização realmente for paga pela União e for condenada a União a esse pagamento dessa indenização, esse valor será destinado ou será, pelo menos, canalizado para o pagamento dessas dívidas trabalhistas. Então, a Aeros vem como assistente para garantir também que esse pagamento seja efetivado.
Inclusive, como já adiantou a Karina com relação ao resultado, nós tivemos, logo no início do voto, algumas questões que já foram colocadas, demonstrando para onde, provavelmente, naquele momento, já se imaginava que poderia ser a apresentação do voto da ministra. Ela colocou questões doutrinárias que pontuaram o seu respectivo entendimento sobre o caso. Responsabilidade do Estado, aqui considerado o Estado como um todo, por atos lícitos, não é qualquer novidade no direito contemporâneo, no direito moderno, no direito administrativo, no direito brasileiro. E eu vou dar um exemplo muito rápido. Desapropriação. É ato lícito baseado na lei, mas já que houve um DENE, há que se deixar indene, sem dano, aquele que licitamente teve uma contribuição superior em relação ao interesse de todos e, por isso, se tem indenização. Então, responsabilidade do Estado por atos lícitos, incluídos aqueles decorrentes de políticas públicas, não é novidade no Brasil. Só para deixar claro que aqui não se tem uma tese inovadora, inédita, pela circunstância de se tratar de plano econômico. Então, deixar isso claro de início. Considero que os atos que compõem o que se apelidou plano cruzado, fundamento do questionamento apresentado na presente ação, conquanto não tenham se afastado do princípio da legalidade, tendo sido plenamente justificados por imperioso interesse do Estado e, principalmente, interesse da sociedade brasileira, como lembrei, provocou diretamente danos à recorrida, conduzindo-a e à entidade, a Eros, lesão contra a qual não poderia lutar. Não poderia atuar porque, amarrada às regras da concessão do serviço público, nada poderia a empresa, no caso concessionária, providenciar contra o que determinado pela entidade pública e somente continuaram a ver, assim, a sua derrocada. A meu ver, portanto, não houve, pois, incidência de ônus anormal ou ilegal, mas tanto não seria imprescindível, porque a situação da autora recorrida não era igual à de outras empresas não concessionárias ou cujas condições de concessão não fossem as mesmas. Por isso é que eu chamo a atenção para o caso que, das peculiaridades deste caso, estamos julgando só este caso. Não seria, assim, juridicamente razoável impor-se a um grupo de pessoas, tanto a empresa quanto os seus, então, funcionários, aposentados, pensionistas, ônus superiormente suportados pelas políticas adotadas em relação aos serviços concedidos, deixando-se os danos na conta da possibilidade ou necessidade estatal de adoção de políticas públicas, sem a necessária resposta responsável pelas lesões específicas e comprovadas daí advinda, e a comprovação, como eu disse, se deu nas instâncias próprias de exame do acervo fático probatório. Tenho, pois, senhor presidente, como irretocável a decisão dos julgados recorridos, fundado na teoria da responsabilidade do Estado por ato lícito, no caso comprovadamente decorrente das providências e comportamentos adotados e impostos a recorrido, pelo que, senhor presidente, voto no sentido de a. não conhecer do recurso extraordinário da União, interposto contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos infringentes, que são aqueles que se baseiam exclusivamente na legislação infraconstitucional e que se referem à participação do Ministério Público desde o início. B. Negar provimento ao recurso extraordinário da União. E C. Conhecer parcialmente do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, porque uma parte não tinha sido pré-questionada, como eu afirmei, e na parte conhecida, a ele negar provimento, nos termos e com base nas razões que fundamentei. É como voto, senhor presidente. Karina, um processo que chama bastante atenção, que tem questões em debate, inclusive sobre responsabilidade civil, e tanto que o presidente da Corte pediu vista do processo. O julgamento foi interrompido em razão desse pedido de vista e deve retornar em breve, já que esse processo já está no Supremo há algum tempo e deve retornar, portanto, em breve para a retomada do julgamento e o encerramento dessa questão aqui no Supremo Tribunal Federal. Esta foi a sessão plenária do dia 8 de maio de 2013. Depois do intervalo, os destaques da sessão do dia seguinte, o dia 9 de maio de 2013, quinta-feira. Você confere aqui no Plenárias.
Plenárias está de volta. Agora com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 9 de maio de 2013. Vamos começar com a cobertura da repórter Neila Guimarães, que mostra destaque da sessão plenária deste dia. O julgamento em que o Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia contra o deputado do PR do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, por calúnia e difamação. A ação é contra o deputado Antony Garotinho, que é acusado de delitos de difamação e calúnia ao fazer declarações em seu blog na internet sobre o sócio de uma empresa que participou de uma licitação no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a queixa-crime, o deputado publicou um artigo sobre uma licitação supostamente fraudulenta da Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI. De acordo com o parlamentar, a empresa do autor já estaria trabalhando antes mesmo do resultado da licitação. O parlamentar falou ainda sobre a má reputação da empresa no estado do Mato Grosso, o que acabou levando o sócio a propor a ação penal. O denominado blog do querelado, chamado Blog do Garotinho, não possui qualquer caráter ou finalidade jornalística ou informativa, mas sim de claras intenções pessoais. Já o advogado do deputado Antony Garotinho alega que a ação deveria conter o nome de todos os sócios da empresa, já que o artigo denunciava a credibilidade da empresa. Disse ainda que Garotinho é um homem público e que, por isso, tem o dever de publicar a má conduta do presidente da SEDAI. Homem público, como tal, tem um blog e no blog veicula a notícia que lhe chega. Em que sentido? De má conduta. De quem? De Wagner Victor, então presidente da SEDAI. Não sabia o senhor Garotinho sequer quem fosse o nominado querelante. Para o ministro Marco Aurélio, essa queixa se mostrou individual e Garotinho atuou como político e não como jornalista. Ele lançou elementos que difamaram o autor da ação. O investigado atuou na condição de político e não de jornalista, e talvez mesmo a pretexto de atingir o presidente da SEDAI, que é Victor mesmo, não é Victor, acabou por lançar elementos consubstanciadores do crime de calúnia, imputação falsa de fato definido como crime, e de difamação, imputação de fato ofensivo à reputação. O presidente Joaquim Barbosa abriu divergência, dizendo que o denunciado foi a empresa e que, em momento algum, seus donos foram citados. O ministro alegou ainda que o texto do deputado coloca as empresas sob suspeita, mas não atinge a honra do autor. Fato este que, embora rude ou áspero, demonstram apenas o ânimo de narrar e de criticar. Insuficiente, a meu ver, para a caracterização de crimes contra a honra. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio. Agora, Garotinho deverá responder à ação penal perante o STF. Karina, vamos aproveitar e encerrar a parte da matéria penal do julgamento da quinta-feira, que normalmente é caracterizada, inclusive as sessões de quintas-feiras são caracterizadas pelas matérias penais. Tivemos este inquérito especificamente contra Antony Garotinho, transformado, portanto, em ação penal. Tivemos ainda o inquérito 2915, também contra parlamentar, e ainda os embargos de declaração na ação penal 516, processo já julgado, contra o José Tatico, como é conhecido aqui em Brasília. Fechando a matéria penal, Karina, como é que podemos falar desse processo? Esses dois inquéritos, eles tratavam de queixas-crimes, cuja a imputação seria de crimes contra a honra. Esses crimes contra a honra, de acordo com a legislação penal, somente pode ser iniciado, o processo somente pode ser iniciado pelo ofendido. Então, por isso que se chama queixa-crime e não se chama denúncia. A denúncia é quando o Ministério Público acusa a outra pessoa do cometimento de determinados delitos. Nos casos de crimes contra a honra, somente o ofendido é que tem essa competência para ingressar com essa ação, iniciar a ação penal, cujo nome se dá queixa-crime. Então, eram dois inquéritos, a acusação de crimes contra a honra, algumas alegações dos parlamentares no sentido de que haveria uma imunidade parlamentar, portanto, que não poderia ser recebida essa ação penal, mas os ministros entenderam que os fatos trazidos e narrados nas duas queixas-crimes eram suficientes para o recebimento da ação penal e, portanto, durante a instrução, haverá uma discussão sobre a existência ou não da imunidade parlamentar, que acaba afastando de qualquer possibilidade
de processamento penal e civil desses parlamentares quando do exercício do mandato eletivo. Mas isso vai ser discutido somente durante a instrução penal. E no caso dos embargos de declaração na ação penal 516, é o caso de recurso que foi apresentado, embargos, contra a decisão tomada pelo Supremo nesta ação penal 516, que já fora julgada. Nesse caso, o ex-deputado José Tatico, ele foi condenado a uma pena em razão de crimes de sonegação previdenciária e apropriação indébita de contribuições previdenciárias dos seus funcionários numa empresa que ele tem. Nesse caso, ele entra com esse recurso justamente para reverter essa condenação, alegando a extinção da punibilidade, ou seja, alegando mais uma vez que ele não pode ser condenado. Por quê? Houve o pagamento integral dos débitos pelos quais os motivos que fizeram surgir essa ação penal, então ele já havia pago, e também em razão dele ter completado 70 anos antes da decisão transitar em julgado, ou pelo menos antes da publicação do acórdão que havia condenado esse ex-parlamentar. Então, em razão dessas duas argumentações, ele tenta trazer ao Supremo Tribunal Federal argumentos que poderão fazer com que a sua pena aplicada pelo plenário seja extinta e, com isso, ele não tenha que cumprir qualquer tipo de pena. O ministro Luiz Fux entendeu que haveria sim a extinção da pena. Nós tivemos alguns votos acompanhando o ministro Luiz Fux, mas depois do voto do ministro Dias Toffoli, argumentando sobre esse pagamento dos débitos previdenciários na sua totalidade, que faria extinguir a pena ou mesmo a ação penal, ainda que tivesse sido feito esse pagamento depois da prolação da sentença, ele trouxe alguma outra legislação invocando parcelamento desses tributos e uma possível revogação de uma lei pela outra, no que o ministro Teori Zavascki, que já havia se manifestado, né, pelo recebimento, pelo indeferimento, pela não procedência dos embargos, acabou pedindo vista. Então, essa questão dos embargos de declaração ainda deve voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal para se decidir se essa quitação do débito, mesmo feita depois de proferida a sentença condenatória pelo Supremo Tribunal Federal, faz-se extinguir a pena ou ela deve ser mantida e, com isso, mantida a condenação do ex-deputado. Um caso bastante interessante, mas que acabou ficando suspenso em razão desse pedido de vista do ministro Teori Zavascki. E vamos acompanhar, quando da continuidade do julgamento, em direto do plenário, e claro, aqui no Plenárias também. Bom, essa foi a parte relativa à matéria penal. Vamos agora para outros temas da sessão da quinta-feira. Dedução da contribuição social sobre lucro líquido da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Voto vista do ministro Teori Zavascki no recurso extraordinário 582.525. Banespa S.A. Serviços Técnicos Administrativos e de Corretagem de Seguros versus a União. Relator, ministro Joaquim Barbosa. Portanto, o voto já haviam sido proferidos. Recurso contra a decisão do TRF da Terceira Região em São Paulo, que impediu a dedução da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na apuração da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. Para o Banespa, o imposto deve ser deve incidir somente sobre o acréscimo patrimonial. E acrescenta ainda que a lei que impediu a dedução da CSLL, a Lei 9.316, ela impediu a dedução da CSLL sobre a base de cálculo do imposto de renda, teria invadido campo reservado à lei complementar. O relator já havia discordado dos argumentos da recorrente e o ministro, que apresentou o voto vista na sessão plenária desta quinta-feira, acompanhou o ponto de vista do relator. Aos argumentos trazidos pelo ministro relator, que rebateu a tese da recorrente, acrescenta-se que a CSLL, por ser uma contribuição apurada sobre o lucro líquido e em um momento anterior à apuração do próprio imposto de renda, não constitui uma despesa operacional, mas sim uma parte do lucro real, que é o lucro líquido mais adição, reservado para o custeio da Previdência Social. Nesse sentido, é a previsão do impugnado artigo 1º, parágrafo 1 da Lei 9.316, introduzido pelo artigo 249, parágrafo único, inciso 10 do Decreto 3.000. Entre aspas, inclui-se nas adições que se refere a esse artigo, valor da contribuição social sobre o lucro líquido registrado como custo ou despesa operacional. É a reprodução da Lei 9.316, como eu disse, artigo 1º, caput e parágrafo único. Por fim, não há violação ao artigo
e 3A da Constituição, que reserva a lei complementar a definição de fato gerador e de base de cálculo do tributo, por não ter a lei 9.316 alterado a abrangência do conceito de renda estabelecido nos artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional, conforme bem destacado no voto do ministro relator. Com essas considerações, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, eu acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso. Negado provimento, vencido o ministro Marco Aurélio. Outro destaque, dessa vez tratando de uso de vasilhames retornáveis no Rio de Janeiro. Ação direta de inconstitucionalidade 2818, relator ministro Dias Toffoli. Governador do Estado versus Assembleia Legislativa. Uma DI ajuizada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, na qual se questionou a validade constitucional de lei estadual que dispõe sobre a comercialização de produtos por meio de vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis, de maneira que o titular da marca estampada nestes não possa impedir a circulação ou utilização por outro concorrente. Vamos ao voto do ministro Dias Toffoli. Esta Corte teve a oportunidade, na ação direta 2.359, Espírito Santo, de apreciar a constitucionalidade da Lei 5.652, de 98, do Estado do Espírito Santo, cuja redação é idêntica, absolutamente igual à da lei ora questionada, ocasião em que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade por entender que o ato normativo se insere no âmbito de proteção do consumidor, de competência legislativa concorrente da União e dos Estados. Artigo 24, 5 e 8 da Constituição Federal. As normas em questão não disciplinam matéria atinente ao direito de marcas e patentes ou à propriedade intelectual. É a questão, por exemplo, do botijão de gás. A marca X vende o botijão e na hora de se não poder entregar para uma outra marca aquele vasilhame, ter que só ficar vinculado àquela marca. Enfim, isso já foi objeto de uma ação. Eu nem vou ler a ementa inteira, estou julgando improcedente a ação, senhor presidente. E o resultado, Karina? Julgaram improcedente a ação por entender que não se tratava das matérias alegadas, mas sim de direito do consumidor. Em matéria de direito do consumidor, todos os entes federativos podem legislar. Mais um destaque desta quinta-feira, utilização de armas de fogo apreendidas em São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade 3.193, relatoria do ministro Marco Aurélio. PGR, Procuradoria-Geral da República versus Governador e Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma DIN contra a Lei Estadual 11.060, de 2002, que dispôs sobre o uso pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de armas de fogo apreendidas. Direto ao voto do relator. A Constituição da República atribui à União legislar sobre o comércio de material bélico e direito processual penal. Não possui o Estado-membro qualquer relação com o tema, não lhe sendo permitido tomar para si normas sobre a matéria, como se mostraria válido no tocante à competência comum. Uma coisa é competência comum, outra é privativa. Ao Estado somente cabe recorrer à técnica da remissão se puder legislar sobre a matéria de modo originário, o que não acontece no caso. Não há, então, como conferir à norma impugnada interpretação conforme, porque seria necessário, para tanto, estadualizar regras cuja matéria é de competência privativa da União, referentes ao processo penal e à circulação de armas de fogo e munições. Ante o quadro, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei 11.060, de 26 de janeiro de 2002, do Estado de São Paulo, como voto na espécie. Karina, resultado? Nesse caso, ao contrário do anterior, o alegado é que seria uma legislação referente a material bélico, e isso, de acordo com a Constituição, é competência privativa da União. O Estado não poderia ter feito essa legislação, a ação julgada procedente por votação unânime. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, já temos encontro marcado. Próxima semana, Karina. Na próxima semana, quarta e quinta ao vivo no direto do plenário e no final de semana com plenárias. E como sempre, nós agradecemos a sua companhia. Obrigado por estar conosco. E continue aqui na TV Justiça.